A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Muitas pessoas nos procuram para saber se há novidades na doutrina espírita, como se esta não fosse super atual, até mesmo contemporânea. E para termos uma ideia dessa atualidade, vamos aqui relembrar perguntas feitas a Chico Xavier pela apresentadora de TV Hebe Camargo durante o ano de 1973. Sobre o terrorismo, por exemplo, Hebe pergunta a Chico o que dizem os espíritos sobre a delinquência e o terrorismo em nossos tempos. E o grande médium mineiro responde que Emmanuel, seu mentor espiritual, afirma que esse quadro de perturbações do nosso tempo é, em grande parte, devido à ausência da influência religiosa nas novas gerações. Afirma o mentor do Chico que é preciso encontrar um caminho de ajustamento da nossa alma à ideia de Deus e aos preceitos da religião, quaisquer que sejam esses preceitos, que nos conduzam ao bem, a fim de que venhamos a encontrar o equilíbrio de que estamos necessitando. A falta da ideia de Deus e a ausência da religião no pensamento da criatura geram tendência à criminalidade, à violência, à subversão, a dificuldades que chegam, às vezes, até a loucura. Hebe ainda pede ao Chico se ele podia esclarecer, à luz da doutrina espírita, a causa dos conflitos de nossa época. Chico, com toda a sua humildade, responde: parece incrível, mas Emmanuel costuma dizer que a era tecnológica pretende, na essência, construir uma civilização sem as mães, e isso é um grande erro. De modo que, criando dificuldades para a mulher, e especialmente para a maternidade, estamos condenando a nós mesmos a muitas perturbações, porque a mulher, sem o apoio, entra naturalmente no desespero, dando origem a determinadas teorias que não são aquelas do feminismo autêntico, aquele feminismo correto que prepara a mulher para a independência construtiva. Dizendo isso, cremos que será justo esquecer as teorias enfermas que levam a mulher a ilusões destrutivas, com as quais se compromete o equilíbrio do grupo social. Precisamos realmente não reprovar o comportamento da mulher, e sim estudar por que meios conseguiremos auxiliar as nossas irmãs de humanidade, para que se sintam conscientizadas na responsabilidade de serem mulheres com encargo muito mais importantes do que os encargos atribuídos aos homens. Porque o homem é administração e a mulher é o lar. E sem o lar não sustentamos a cúpula com a segurança desejada. A respeito da rebeldia da juventude, Hebe pede ao Chico a sua opinião, perguntando: será que eles acham que têm que ter o seu mundo próprio, as suas deliberações e seus encaminhamentos? Será que eles estão no caminho certo? E mais uma vez, com todo o seu amor, Chico emite a sua opinião. Não podemos esquecer que os nossos amigos da juventude guardam o direito de serem eles mesmos e de se realizarem por si. Admitimos, desse modo, que estamos numa época de muito diálogo e de muito entendimento, fora daqueles momentos em que acontecem os grandes desastres sentimentais.
Dizemos isso porque quase de modo absoluto os pais, isso nos referindo aos pais no sentido de pais homens, se dedicam e só têm entrada num entendimento mais longo com os filhos numa ocasião de acidentes do coração. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos, façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vierem para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Atualmente, nesse sentido, vemos muitas dificuldades e distúrbios, porque o momento, obviamente, é de grandes transformações. Os próprios jovens estão vendo quantos desastres estão surgindo para todos aqueles que se sentem ainda não livres, mas que querem ser demasiadamente livres do lar, dos pais, da família, da influência doméstica, antes de algum amadurecimento do raciocínio. Os jovens estão repletos de informações em que tantos jovens meninos têm caído em ciladas lastimáveis por haverem abandonado a influência doméstica sem maior consideração. Esperamos que os nossos rapazes e meninas moças pensem por si, porque não desejamos retirar deles a liberdade de serem eles mesmos. Sobre a família, Hebe pergunta a Chico se ele achava que o mundo conseguiria viver sem a família organizada. E Chico responde: não acreditamos, porque sem a família organizada caminharíamos para a selva, e isso não tem razão de ser. Admitimos que a família terá de fazer grandes aberturas, porque estamos aí com os anticoncepcionais, com os problemas psicológicos, com os conflitos da mente, com as exigências efetivas de várias nuances. Os assuntos familiares assemelham-se hoje aos viajantes que transitam em determinada estrada. Com exagerado acúmulo de veículos, construímos mais pistas para que haja menos desastres. A família precisa abrir novas pistas de compreensão para que os componentes dela possam viver em regime de respeito recíproco com os problemas de que são portadores, sem a agressão que tantas vezes se verifica, contra criaturas que sofrem aflitivos problemas dentro da constituição psicológica diferente da maioria. Cremos que esses assuntos estarão presentes em simpósios da ciência e aqueles que nos orientam nos ajudarão a encontrar os caminhos necessários à paz com o apoio da religião em tempos muito próximos. Neste sentido, peço licença a você, apesar da resposta estar um pouco longa, para recordar aquela afirmação de São Paulo no versículo número 1 do capítulo número 2 da primeira epístola a Timóteo. Ele pede para que nós todos, cristãos, façamos preces pelos dirigentes e pelos nossos pastores, e por todos aqueles que administram os interesses do mundo, para que estejamos em paz. Roguemos a Deus para que as cúpulas das nossas comunidades estejam seguras, para que os nossos dirigentes e os nossos pastores, seja em política, religião, ciência ou cultura, estejam afinados com as necessidades de atendimento da comunidade e que eles contem também com o nosso respeito e colaboração, para que possamos, pouco a pouco, resolver os nossos problemas. Estas respostas, dadas em 1973, nos mostram toda a atualidade da doutrina espírita. É como se elas tivessem sido dadas ontem, tal a sua atualidade. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier. A Rádio
Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Comprovando mais uma vez a atualidade das mensagens de Chico Xavier, lembramos suas respostas dadas no programa de TV da Hebe Camargo no mês de setembro de 1973. Sobre outras religiões, por exemplo, Hebe pergunta a Chico como ele vê o diálogo entre os espíritas e os fiéis de outras religiões em termos ecumênicos. Chico responde: em termos ecumênicos, naturalmente será sempre em termos de respeito recíproco. Nessa base, creio que todos nós, os religiosos das diversas correntes do pensamento cristão, estaremos unidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que os espíritas, conquanto fiéis às interpretações de Allan Kardec, estarão sempre dispostos ao diálogo e ao entendimento com todos, para que alcancemos soluções adequadas à nossa paz e à tranquilidade geral. Sobre a ciência e crença em Deus, Hebe pergunta a Chico se ele acredita que a crença em Deus sobreviverá à era da tecnologia. E Chico, com toda a firmeza e serenidade que lhe eram características, responde: sem dúvida, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Não podemos viver tão somente de inteligência. Precisamos de amor para sobrevivermos a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo em que todos estamos envolvidos na Terra. Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher seja resposta em sua condição de tutora da vida na Terra, a quem Deus confiou o encargo de produzir a vida, com o auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante do planeta, estamos certos de que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegria, porque não nos adianta estarmos rodeados de computadores que sabem o que há em Marte ou em Júpiter e vivermos aqui sedentos de carinho, morrendo à míngua de assistência espiritual. A respeito das provas científicas dos fenômenos espirituais, Hebe pergunta a Chico Xavier: como você explica que até hoje nenhum cientista tenha produzido uma prova científica dos fenômenos espirituais? Mais uma vez, com toda a sua humildade, ele responde: nós, Hebe, encontramos sempre um conflito aparente entre ciência e religião. A religião caminha para Deus ensinando. A ciência caminha para as novidades de Deus estudando. As discussões se formam e a prova experimental do espírito, do ponto de vista científico, é sempre mais difícil. Mas essa prova está sendo organizada pela própria ciência nos dias de hoje. Por exemplo, as provas fotográficas com a chamada câmara Kirlian, descoberta por um casal de estudiosos no norte da Europa, câmara essa que já está produzindo resultados muito promissores no Instituto de Parapsicologia aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, sob a direção do nosso distinto patrício, Dr. Hernani Andrade, enseja esperança muito grande para essa prova científica a ser unicamente aceita. Estamos caminhando, mas também do ponto de vista religioso, você pode imaginar a reviravolta que vai haver no mundo, quase que uma violência do mundo espiritual em desfavor da Terra, se tivermos, de um dia para o outro, uma demonstração tão autêntica que atinja as raias da violência. Isso não seria construtivo. Naturalmente, está no plano da vida superior preparar a nós outros, pouco a pouco,
através de nossas experiências e de nossas provas, para conhecimento mais exato da sobrevivência além da alma. Estamos convencidos de que a parapsicologia, sem nenhuma ideia de fanatismo, como ciência pura de observação, alcançará resultados compensadores dentro de breve tempo. Sempre que a ciência entre em conflito com a religião ou crie qualquer problema de fanatismo dentro dela, essa prova a que nos referimos vai ficando cada vez mais remota. Esperamos, porém, confiantemente no futuro, porque precisamos da certeza de que a vida continua. Certeza em favor de todos. A respeito de desequilíbrio emocional e perturbação espiritual, pergunta Hebe: acha você que quando a gente chora muito por um ente que nos deixou aqui, pelo desencarne, por exemplo, isto perturba o seu espírito? Resposta de Chico Xavier: geralmente, quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade, e essa saudade também fica do lado de cá. Se persistirmos na impressão de dor negativa, cultivando angústia interminada, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. Sem dúvida, o parente é nosso. A lágrima é uma herança nossa. Sofremos e choramos. Mas sempre que pudermos chorar escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos encontrar, isso tranquiliza aquele ente amado que espera de nós um diálogo pacífico. Creio que tudo aquilo que você fala com tanto amor nas suas horas de maior sofrimento, ou que fala com tanto carinho junto às relíquias de seu ente querido, tudo isso o alcança pelos mais belos sentimentos. Sobre as provações coletivas, Hebe pergunta: Chico, agora quero fazer uma pergunta talvez audaciosa. Havendo, segundo a doutrina espírita, planos espirituais superiores, dispondo de notáveis poderes, como vocês explicam que eles não atuem para evitar e impedir as guerras e hecatombes que tanta repulsa causam a todos os espíritos bem formados? Mais uma vez, calmamente, com toda a serenidade que lhe era peculiar, Chico Xavier responde: certamente os espíritos superiores interferem sempre, através do diálogo amoroso e pacífico que o mundo espiritual estabelece com os seres humanos desde épocas imemoriais. Tudo aquilo que conhecemos dentro da religião, os preceitos religiosos, são induções à paz e ao amor, que devemos cultivar uns com os outros, à estima recíproca, ao trabalho, ao progresso, à cultura, à não violência. Se ocorrem em nosso campo de criaturas humanas determinados conflitos, isso ocorre à nossa conta, porque claramente que o homem terá criado o robô, mas Deus criou o espírito humano, livre, herdeiro das qualidades divinas, e o homem, configurando aí o ser humano, o homem e a mulher, obviamente possui suas faculdades próprias de autodeterminação. E por isso mesmo necessitamos compreender que todos dependemos uns dos outros, que a guerra é um estado anômalo dentro da humanidade, que isso não deveria ocorrer, e que quanto mais nos adiantarmos, mais longe ficaremos das guerras e mais perto do panorama das religiões divinas que nos esperam no mundo de amanhã. Como se pode observar, as respostas do nosso irmão Francisco Cândido Xavier estão mais que atual, estão atualíssimas, contemporâneas mesmo. Para vocês, muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.
Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje mostrará a você as respostas dadas por Chico Xavier a Salvador Gentili, em 1971, e a Dona Guiomar Albanese, em 1974. Sobre as causas dos suicídios, Dona Guiomar pergunta: o suicídio é consequência de fatores psicológicos em desagregação ou de influências espirituais em evolução? Chico responde: todos sabemos que cada espírito é senhor do seu próprio mundo individual. Quando perpetramos a deserção voluntária dos nossos deveres, diante das leis que nos governam, de certo que imprimimos determinadas deformidades no corpo espiritual. Essas deformidades resultam das causas kármicas estabelecidas por nós mesmos, pelas quais sempre recebemos de volta os efeitos das próprias ações. Cometido o suicídio nessa ou naquela circunstância, geramos lesões e problemas psicológicos na própria alma. Dificuldades essas que seremos chamados a debelar na próxima existência ou nas próximas existências, segundo as possibilidades ao nosso alcance. Assim formamos, com um suicídio, muitas tentações a suicídio no futuro, porque, em nos reencarnando, carregamos conosco tendências e inclinações, como é óbvio, na recapitulação de nossas experiências na Terra. Quando falamos tentações, não nos referimos a esse tipo de tentações que acreditamos provir de entidades positivamente infelizes, cristalizadas na perseguição às criaturas humanas. Dizemos tentação oriunda da nossa própria natureza. Sabemos que a tentação em si, na verdadeira acepção da palavra, nasce dentro de nós. Por isso mesmo, poderíamos ilustrar semelhante argumento lembrando um prato de milho e um brilhante de alto preço. Levado o brilhante de alto preço à percepção de um cavalo, por exemplo, é certo que o equino não demonstraria a menor reação, mas, em apresentando a ele o prato de milho, fatalmente que ele reagirá desejando absorver a merenda que lhe está sendo apresentada. No outro ponto de vista, um homem não se interessaria por um prato de milho, no entanto, se interessaria compreensivelmente pelo brilhante. Justo lembrar que a tentação nasce dentro de nós. Quando cometemos suicídio, plasmamos causas de sofrimento muito difíceis de serem definitivamente extirpadas. Por isso, muitas vezes, os irmãos suicidas são repetentes na prova da indução ao suicídio, descendo desprevenidos à desconsideração para consigo próprios. Benfeitores da vida maior são unânimes em declarar que em todas as ocasiões nas quais sejamos impulsionados a desertar das experiências a que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa e a todos os meios possíveis da reta consciência, em auxílio de nossa fortaleza e tranquilidade, de modo a fugirmos de semelhante poço de angústia. Respondendo a Salvador Gentili sobre a expansão das doenças mentais, Chico Xavier comenta: os espíritos amigos que se comunicam são unânimes em afirmar que essa taxa crescente de perturbação na atualidade decorre do desequilíbrio existente entre as nossas conquistas de ordem científica e o atraso dos nossos sentimentos. Existe grave desequilíbrio na balança cérebro-coração.
À medida que o progresso nos exonera as mãos de maior esforço, mais amplamente estamos a sós conosco nos caminhos da vida. Com isso, faceamos certas dificuldades para nos suportarmos do ponto de vista individual sem perturbações, porque estas perturbações são consequentes à nossa incapacidade de responder, do ponto de vista emocional, à evolução da inteligência. Isso cria tomada de obsessão ou desarmonias mentais muito grandes, reconhecendo-se que ainda cultivamos certa espécie de amor extremamente possessivo na Terra. Falamos do ponto de vista coletivo. Esse amor possessivo gera em nós processos lamentáveis de ciúmes e de desesperação, que muitas vezes nos induzem à delinquência confessa. Quando encontramos um caminho de libertação espiritual, através do respeito que devemos uns aos outros, na condição de jovens e de adultos, entendendo-se que cada um de nós é um mundo por si e que cada qual de nós é chamado a exercer tarefa específica sobre a Terra, então muitos dos nossos problemas alusivos à perturbação mental serão praticamente eliminados. Isso ocorrerá porque estaremos em condições de responder com altura de sentimento à elevação das novas descobertas que nos impelem a crer que a Terra é realmente para nós um mundo maravilhoso. A dificuldade ou a perturbação reside efetivamente em nós. Sobre a questão "os tempos são chegados?", pergunta o professor Gentili. Quais os sinais que o senhor pode nos mencionar a este respeito? Chico Xavier, com toda a sua simplicidade, responde: segundo Emmanuel, os tempos são naturalmente chegados para que nós, por dentro de nós, façamos um compromisso real, efetivo, de renovação íntima, valorizando o tempo na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. Se aproveitássemos 10 ou 20% em trabalho dos conhecimentos elevados que já somos detentores, principalmente nós, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando esta felicidade em nós mesmos. Isso, porém, não é fácil. Construir por fora foi sempre algo fácil, mas edificar por dentro de nós as qualidades superiores que nos converterão em espíritos realmente enobrecidos é muito difícil. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isso com mais clareza. Trabalhar e trabalhar pelo bem de todos é o programa da criatura em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução das leis de Deus. Como afirma Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita está na universalidade dos ensinos dos espíritos. Chico Xavier nos mostra essa universalidade da doutrina espírita respondendo tanto à Dona Guiomar quanto ao professor Salvador Gentili em lugares e épocas diferentes, apresentando toda a sua coerência e atualidade. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.